Eu poderia finalizar aquele estudo do capítulo 3, falando sobre relacionamentos familiares, que seria hoje o tema com relação a pais e filhos, mas eu confesso para você que eu decidi deixar esse tema para um momento especial que vamos fazer no seminário para a família, um tema mais voltado para a família. Então eu decidi começar no capítulo 4, que é o último capítulo da carta. Paulo está em uma prisão, próximo à morte, e ele está finalizando a carta para esta igreja. E ao terminar esta carta, ele está terminando a carta, é o último capítulo, você pode perceber que o capítulo 4 é o último. Ele vai então deixar algumas orientações importantes para a igreja. Ele quer fechar a carta com algo muito importante, e ele vai deixar alguns conselhos de Deus para a igreja. E nós vamos meditar nesses conselhos de Paulo para a igreja, conselhos que certamente para nós são conselhos de Deus para a igreja. Então nós vamos ler o capítulo 4, do versículo 2 ao 6, alguns conselhos de Deus para a igreja. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses capítulo 4, versículo 2, do 2 ao 6. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Negócio forte hoje. Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos uma vez mais, pois estamos diante da tua santa, inerrante, infalível, poderosa palavra, e nós precisamos ouvir uma vez mais a tua voz neste lugar, porque a tua voz nos encoraja, a tua voz nos anima, a tua voz nos corrige, a tua voz nos santifica, nos purifica, a tua voz nos levanta, Senhor. Por isso nesta noite, uma vez mais, fale conosco, fale com a tua igreja, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Então, como eu disse para vocês, os irmãos mantêm a sua Bíblia aberta. Tainá, fica aí preparada para a gente. Como eu disse para vocês, irmão Osail, Paulo, ele tem alguns conselhos muito práticos para a igreja. E eu imagino Paulo na prisão, na incerteza do que vai ser o seu futuro dentro daquela prisão, se ele vai realmente sair ou se ele vai morrer ali. Ele está sob custódia do Império Romano, ele está preso. E Paulo preocupado com a igreja em Colossos. E eu imagino Paulo pedindo a Deus uma direção, uma orientação, do que a igreja precisava naquele momento, que era um momento de dificuldade, era um momento de perseguição, era um momento que a igreja estava vivendo difícil. E Paulo então decide dar alguns conselhos para a igreja, e o primeiro deles é este aqui, acompanhe comigo no versículo 2, perseverai em oração. Primeiro conselho de Paulo para a igreja em Colossos era o seguinte: a igreja não pode parar de orar. E você sabe que igreja somos nós. Porque quando a gente pensa em igreja, a gente pensa muito na denominação. Não está tendo semana de oração, não está tendo. Não.
Quando Paulo tem em mente igreja, ele pensa nos crentes de Colossos, individualmente. Esta palavra é para mim, é para você, é para quem está aí no Facebook, quem está na galeria, é para cada um de nós. E o que Deus está falando comigo e contigo? Continua orando, não para de orar, não desista de orar, vai firme na oração. A gente pode se dar ao luxo de parar de muita coisa nessa vida, a gente só não pode parar de orar. Diga para alguém que está próximo assim: não pare de orar. Aleluia. Eu tenho que perseverar. A palavra perseverar no grego é proskatereo, significa dedicar-se, continuar firme. Ou seja, a oração vai exigir de mim dedicação. A oração vai exigir de mim perseverança, esforço. Não é fácil orar, irmão. Para orar você tem que vencer você mesmo. A tua própria natureza é contra você orar. Você vai ter que vencer você mesmo para orar. Mas a palavra diz que nós precisamos perseverar. A igreja não pode parar de orar. A igreja, e somos nós. E eu queria ressaltar aqui, quem está me ouvindo, em nome de Jesus, que hoje ouvidos estejam sensíveis. Como vai tua vida de oração? Como vai sua vida de oração? O que Deus nos pergunta aqui nesta noite. Como estamos diante de Deus na oração? O que é oração, pastor? Oração é falar com Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é isto. Oração é o diálogo do homem com Deus. Isto é oração. Quando eu falo com Deus, eu estou orando. E Paulo escreve dizendo que eu tenho que perseverar em falar com Deus, que eu tenho que insistir em conversar com Deus, que eu tenho que conversar com Deus todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pela manhã, à tarde, à noite, se possível pela madrugada. Eu tenho que perseverar em falar com Deus, em orar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Isso é oração. E a oração, ela precisa ser constante. Eu preciso ser persistente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, que eu não vou ler, que nós temos que orar sem cessar. Isso não significa dizer que eu tenho que ficar 24 horas de joelho. Não, preste bem atenção. Nós podemos orar de joelhos, né? Prostrados diante de Deus, é uma forma de reverência. Mas podemos orar de pé, nós podemos orar sentados, nós podemos orar em todo instante. Nós podemos orar andando na rua, levando a nosso pensamento ao Senhor. Nós podemos dentro de um coletivo, esperando a viagem concluir, falar com Deus em oração. É isso que a Bíblia me ensina, que eu tenho que estar vigilante em todo o tempo em oração, orar sem cessar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É orar sem cessar. A Bíblia diz, eu li aqui hoje, Atos capítulo 2, e a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. A igreja insistiu, a igreja perseverou, a igreja clamou. A Bíblia diz que Ana insistiu em oração e Deus deu a ela filhos. Uma mulher estéril teve filhos. A Bíblia diz que Isaac orou instantemente por sua mulher que era estéril. Por 20 anos aquele homem orou, até que Deus falou: hoje é o dia da tua vitória. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É oração, irmão. Nós precisamos entender que nós precisamos perseverar em oração. Esperei com paciência no Senhor, não sei quanto tempo, mas Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esperar orando. Crente espera orando. Eu estou esperando em Deus, mas esperando orando. Eu estou esperando em Deus, mas esperando orando. Eu estou aguardando em Deus, mas estou aguardando orando. Não é parar de orar, cruzar os braços. Eu tenho que esperar em Deus. Espera orando. Espera clamando. Espera buscando. Então a oração é importantíssima. E a igreja precisa perseverar em oração. Irmão, nós vivemos um tempo de muita gente se desviando. Muita gente se esfriando. Muita gente já não quer mais vir na igreja. Não consegue chegar para o culto. Perdeu o fervor. Sabe por quê? A vida de oração está falida. Sabe aonde começam os nossos declínios espirituais? Não começa aqui dentro da casa. Aqui dentro da casa só reflete que nós somos no íntimo. A fraqueza começa
quando nós deixamos de orar. O nosso maior perigo é quando deixamos de orar. Os nossos maiores fracassos começam quando nós deixamos de orar. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na palavra, o problema está no crente que não ora, não busca Deus e fica fraco. Aleluia, quem está me entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Este aí que está o problema. E aí já não consegue vir no culto, não consegue vir mais para a igreja, não consegue mais adorar, não consegue mais louvar. Sabe por quê? O problema está na oração. Está faltando oração. A oração traz fogo para a alma do crente. A oração inflama a alma do crente. A oração empurra o crente para perto de Deus, e ele sente a glória de Deus na sua alma. Ah, meu Deus, me ajuda aí, Taná, porque eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh, não tem fogo do Espírito sem oração. A oração traz o fogo de Deus para nossa alma. Crente que está frio, está faltando oração. Põe lenha neste fogo, meu irmão. Põe lenha. Elias, quando montou o altar no cume do Carmelo, e os profetas de Baal montaram também o altar a Baal, e Baal não respondeu aos profetas de Baal. Mas quando Elias montou o altar, colocou o sacrifício, o que ele fez? Ele levantou a voz ao céu e levantou um clamor. Ao levantar o clamor, o fogo de Deus desceu. Elias levanta a voz lá no Carmelo e diz: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que só Tu és o Senhor. Ah, irmão, aquele clamor abriu o céu e o fogo de Deus desceu. A Bíblia diz que acabando Salomão de orar, o fogo de Deus desceu sobre o altar e lapidou, limpou todo o altar, todo o sacrifício que tinha, o fogo de Deus lambeu. O que está havendo com tanto crente frio dentro da igreja? O que está acontecendo, gente, com tanta gente fria dentro da igreja? Está faltando oração. Está faltando oração. E quando eu falo de oração, eu não falo daquela oração mecânica, eu não falo daquela oração ritualista, eu não falo daquela oração sem vida, eu não falo daquela oração fria, vazia. Eu estou falando de um relacionamento. Eu estou falando de uma oração que tira lágrimas dos teus olhos. Eu estou falando de uma oração que faz você gemer diante de Deus. Eu estou falando de uma oração que faz você chorar tanto diante do altar de Deus, que as palavras começam a voltar. É esta oração que eu estou falando. Oração de alguém que está vivo. Oração é isso que mantém crente vivo em tempo de pandemia. Oração é isso que mantém crente vivo com desejo de vir para a igreja. A oração é o que tem me mantido de pé. Oração. Ai de mim se parar de orar. Ai de você se você parar de orar. Você não vai resistir muito tempo, não vai aguentar muito tempo. As pressões vão fazer você retroceder, recuar. Mas a oração te fortalece. A oração faz com que Deus te encha da presença dEle. A oração faz com que Deus te encoraje, te anime, te renove, te fortaleça. Oração, irmão. Oração. E Paulo sabe disso. É por isso que ele diz: não parem de orar. É por isso que ele escreve: perseverar em oração. Não parem de orar. Insista orando. Tem até alguns textos da Bíblia, e daqui a pouquinho eu falo, porque ele diz assim: perseverar em oração, versículo 2, velando nela. Isso significa dizer que eu tenho que velar, vigiar, estar atento com relação a isto.
Eu não posso me descuidar com relação à minha vida de oração. Sou eu que tenho que vigiar com relação à minha vida de oração. Não é pastor que tem que vigiar o quanto você está orando. Não é o teu esposo que tem que ficar medindo ou insistindo para você orar. É você que tem que ter vigilância de que você precisa orar. E você precisa estar atento com relação ao teu nível de oração diante de Deus. Quem tem que fazer isso? Você. É tua responsabilidade, crente, diante de Deus. Deus não vai mandar anjo lá na tua casa dizendo: ei, você tem que orar, hein? Deus não vai fazer isso. É você que tem que sentir esta necessidade de: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais meu Deus, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso experimentar mais de Deus. Então eu vou partir para a oração. Isso é pessoal, e eu tenho que vigiar isso. Por isso que ele diz: perseverar em oração, velando nela, vigiando nisso. Velando na oração, vigiando com relação a isso. E velando nela também pode ser aplicável no sentido de estar atento, porque muita coisa vai tentar fazer você parar de orar. Muita coisa vai tentar fazer você reduzir teu tempo de oração. Muita coisa vai vir para fazer você desistir de orar. E você tem que estar alerta. Você tem que estar ligado. Ah, meu Deus, tem alguém entendendo que eu estou pregando? Tem que estar alerta, tem que estar vigiando. Ei, Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu tenho que estar alerta com relação a isso. Como é que está a minha vida de oração? Como é que está? O que está atrapalhando a minha vida de oração? Eu preciso administrar melhor meu tempo. Eu não posso deixar. Eu posso até abrir mão de uma coisa ou outra, mas não posso abrir mão da oração. Não posso abrir mão da oração. Como é que está a minha agenda? Como é que está a minha agenda com Deus? Como é que está a minha agenda com Deus? Eu tenho tido tempo para buscar Deus. Eu tenho tido tempo para ver a novela, para assistir o filme. Eu tenho tempo para jogar o futebol. Eu tenho tempo para assistir o futebol. Eu tenho tempo para isso. E o tempo para Deus? Cadê o tempo da oração? Que tem que entrar aí e tem que ser prioridade. Cuidado para não entrarmos no mundo de Marta e sermos repreendidos quando Jesus diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Ah, meu Deus, agora eu senti forte Deus aqui. Levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Isso é vigilância. É vigilância. É vigilância com relação à minha vida de oração. E eu tenho que vigiar isso. E vigiar muito. Não é só com isso. É vigiar como está meu tempo. E vigiar também com as minhas atitudes. Porque as minhas atitudes podem impedir minhas orações de chegar ao trono de Deus. Porque não adianta passar 1 a 2 horas orando sem vigiar com as atitudes. Não adianta passar 2 horas orando e sair da oração com uma língua desse tamanho, fazendo fofoca da vida dos outros, falando da vida dos outros. Não adianta nada ficar 3 horas virando uma vigília no monte orando. Que bênção! Mas se não vigiar com as atitudes, todo aquele processo de oração não valeu de nada. É vigiar, é velar com relação a qualquer coisa que possa impedir as minhas orações de chegar ao trono de Deus. Eu vou mostrar para você. Tem um texto da Bíblia que corrobora com essa ideia. 1 Pedro capítulo 3. Eu gosto desse texto e eu vou ler com vocês para corroborar com a ideia de que se a gente não vigiar com as nossas atitudes, não adianta orar. 1 Pedro capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: igualmente vós maridos. 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós maridos, coabitai com ela, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. As nossas atitudes podem causar impedimento. Ei, diabo não impede a nossa oração de chegar no céu.
O véu foi rasgado, o caminho está aberto. Mas tem uma coisa que pode impedir minha oração de chegar no céu: as minhas atitudes, comportamento. Quem fala com Deus e quer que a sua oração chegue ao trono, tem que viver em santidade, tem que ter uma vida de temor a Deus, tem que ter uma vida que ame a palavra e obedeça a palavra. Por isso que a gente vê às vezes muita gente orando, ora muito, vigia muito pouco. A vigilância é algo tão importante que quando Jesus vai exortar os seus discípulos, Ele não diz assim, orai e vigiai. Não, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque a vigilância, ela chega a ser mais importante que a própria oração. Porque se eu não tiver vigilância, a minha oração não chega diante do trono de Deus. Então não adianta orar, levantar de madrugada e depois viver lambuzando-se no pecado e achando que Deus está ouvindo a oração. Ele não está ouvindo a tua oração. Por isso Ele diz, vigiai e orai. Eu preciso ser vigilante. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, perseverar em oração, velando nela, com vigilância e com ação de graça. Ou seja, eu tenho que ter uma atitude com relação à oração. Qual? A evitar a murmuração, a reclamação. Ação de graças é agradecimento. Eu tenho que ter uma atitude diante de Deus, um coração agradecido. Não por aquilo que eu estou pedindo, porque ainda não aconteceu, mas por aquilo que Ele já fez pela minha vida. Então eu tenho que perseverar em oração, eu tenho que insistir em oração. A minha vida deve ser uma vida de oração. Todo crente deve ter vida de oração, independente dos problemas dessa vida. E os problemas não devem ser, nós não devemos ser movidos por problemas. Tem gente que só ora quando está enfrentando problema, só busca a Deus na crise. Não, o que Deus deseja? Um relacionamento conosco. Você gostaria de ter alguém que só te procura quando está na luta? Que só te procura, e quando está bem nem quer te ver, nem fala contigo? Como você gostaria de ter essa pessoa? Certamente nós não gostaríamos, Deus também não. Por quê? Porque Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou buscar Deus por causa das lutas apenas. Em todo tempo eu vou ter uma vida de oração diante de Deus. Porta se abriu, eu estou orando. Porta está fechada, eu estou orando. Eu estou com saúde, eu estou orando. Eu estou sem saúde, eu estou orando. A luta está grande, eu estou orando. Estou sem luta, eu continuo orando. Eu não preciso de luta para buscar Deus. A luta pode até ser um impulso ainda maior para eu me dedicar ainda mais à oração, mas eu não posso fazer de Deus alguma coisa que eu só procure no momento de luta. Eu tenho que ter um relacionamento com Ele. E eu tenho que vigiar nisso. E aí eu tenho que ter ação de graça, que é o coração agradecido. Deus não quer, não adianta nada orar e terminar aquele momento de oração e começar a reclamar da vida, murmurar dos problemas, murmurar que Deus não respondeu ainda, murmurar que Deus não está te ouvindo. Isso não vai ser eficaz, isso não vai mover a mão de Deus. Deus não vai agir por causa dessa atitude sua. Não. Deus olha do céu e vê se há em nós um coração agradecido. Eu estou aguardando nele, confio. Como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Como Paulo escreve, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é ação de graça, irmão. Isso é ação de graça. Então Deus não espera. Se nós queremos uma oração eficaz, nós precisamos perseverar, ser vigilantes e ter ação de graças. No versículo 3 ele vai dizer assim. Paulo é uma pessoa, Fernando diz assim, você deve gostar muito de Paulo, porque a maioria dos meus estudos são baseados nas cartas paulinas. Eu gosto dos escritos petrinos, que nós chamamos na teologia, escritos de Pedro. Os joaninos, que são os escritos de João.
Mas eu tenho assim um apreço pelos escritos de Paulo, e Paulo é uma pessoa que me impressiona. Porque Paulo, ele vai escrever no versículo 3, acompanhe comigo. Ele vai falar sobre a intercessão. E ele vai dizer assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Preste bem atenção, olhe para mim. Paulo está preso. Paulo está a ponto de ser morto pelo Império Romano. Você não encontra Paulo dizendo assim: ore pela minha vida, para Deus me tirar da prisão, eu estou passando um risco de vida. Não. Paulo não está preocupado com a sua vida. Paulo está preocupado com a pregação do Evangelho. A missão não pode parar. A obra não pode parar. Aleluia, aleluia. É por isso que Paulo tem autoridade de dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque você não encontra Paulo dizendo assim: ei, ora por essa situação. Paulo não está fazendo pedidos particulares. Paulo não tem a pretensão de fazer apelos para questões suas particulares. Ele não pede à igreja para interceder por questões suas particulares. Não. Ele diz assim: eu peço para que vocês orem, todos juntos, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Nós não podemos parar. Eu estou encerrado aqui, mas que Deus nos conceda a condição de continuar pregando, de continuar anunciando. Mas Paulo, tu está para morrer, cara. Tu ainda está preocupado com o Evangelho. Tu ainda está preocupado. Ora, intercede, para que Deus nos dê condição de continuar pregando, para que Deus nos dê condição de continuar falando do amor dEle. Meu Deus do céu. Que diferença que a gente encontra de alguns crentes de hoje, que só pensam em si. Abandona a igreja, não quer saber da igreja, não quer saber da obra de Deus, não quer saber de pastor, de ministério. Agora eu tenho que resolver os meus problemas. Amém, eu entendo. Mas Paulo não era assim. Paulo não. Paulo está para morrer. E Paulo diz assim: ore, para que Deus nos abra a porta da palavra. Não é a porta da prisão. Não é a porta da prisão. Paulo não pede para a igreja orar para Deus abrir a porta da prisão. Abrir a porta da palavra. Aleluia. Porque abrir a porta da prisão era um pedido pessoal, mas abrir a porta da palavra é um pedido em prol do reino de Deus. Pede a Deus para abrir a porta da palavra, porque mais importante do que minha vida é o Evangelho, é a missão de levar a palavra, e esta missão eu não posso parar. Paulo não pede para abrir porta de prisão, abre a porta da palavra. Que Deus nos conceda continuar falando, pregando, anunciando. Mas Paulo, você está cheio de luta. Não estou me preocupando com as minhas lutas pessoais. A minha preocupação é com o reino. Gente, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. No mundo que as pessoas só se preocupam consigo, com seus problemas pessoais, nós encontramos um homem que está basicamente condenado à morte, se preocupando com a igreja. Quem é este homem? Paulo. Este homem me impressiona. Este homem me impressiona. Mas sabe qual? Sabe o motivo deste homem ser assim, que parece ser alguém de outro planeta? É que este homem tinha uma vida de oração incomum. O que levava este homem a abrir mão dos seus problemas pessoais pela causa, é porque este homem tinha uma vida incomum de oração. Quem tem uma vida incomum de oração, o reino de Deus passa a ter prioridade. Não, alguém está me entendendo? Eu não sei se eu estou ferindo alguém, me perdoe, eu não quero ferir ninguém, eu estou apenas transmitindo a palavra. Quando nós temos uma vida de oração eficaz, profunda, o reino de Deus passa a ter prioridade. As coisas de cima passam a ser mais prioridade do que as de baixo, daqui da terra. Oh meu Deus, alguém está me entendendo que eu estou pregando? Diga glória a Deus aí.
Ele diz assim: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de quê? De falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Que Deus me conceda eu continuar anunciando a palavra. Eu fico impressionado com Paulo, porque segundo as escrituras, é pena que o tempo é muito pequeno, Paulo evangelizava até a guarda pretoriana. Os guardas que eram algemados a Paulo, Paulo evangelizava, e conta-se a história de que muitos deles se converteram acorrentados a Paulo. Paulo era tão ousado, que na carta aos Filipenses, ele transmite um abraço dos da casa de César. Ele ganhou almas dentro da casa do imperador César. Você está pensando que as prisões impediam Paulo de falar de Deus? Você está pensando que a ameaça da espada dos soldados romanos intimidava Paulo? Os soldados romanos com as espadas ali do lado de Paulo, e Paulo dizendo de Jesus, falando da vida eterna, falando do amor de Deus. Sabe aquele crente que vai para o hospital e a pessoa fica assim: meu Deus, nós estamos orando por ele. Está lá no hospital ganhando alma para Jesus, está lá falando de Jesus, está lá evangelizando. Pastor, fica tranquilo, estou aqui no hospital, mas já ganhei 3 almas para Jesus aqui. Fica tranquilo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Onde ele está, o reino de Deus está na sua mente, está no seu coração. Aonde ele vai, ele sente a necessidade de falar de Jesus para alguém. Isso é Paulo. Por isso que ele diz assim: para que o manifeste como me convém falar. Paulo quer que Deus dê a ele sabedoria para falar. Ele não quer: Senhor, me tira da prisão. Nós não encontramos um homem desesperado: ai gente, olha por mim, eu vou morrer. Eu vou pedir oração por vocês. A igreja está atenta? Sim. Ore para que Deus continue abrindo a porta da palavra, para que mais vidas sejam alcançadas. Será que nós temos nos preocupado com o reino de Deus dessa maneira, a ponto de abrir mão das nossas próprias lutas pela causa? O versículo 5 ele vai dizer: andai com sabedoria para com os que estão de fora. Então primeiro ele vai dizer que a igreja tem que perseverar em oração, e ter muita vigilância nisso, interceder pelo ministério, pela liderança. E se tem uma coisa que pastores precisam, é de intercessão. Eu queria perguntar: quantos aqui têm o hábito de orar pela liderança da igreja, pelos pastores da igreja? Você já parou para analisar a fúria de Satanás contra um pastor de uma igreja? Um dia visitaram Charles Spurgeon, um grande pregador da Inglaterra. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Um amigo de Charles Spurgeon queria saber o segredo de Charles Spurgeon, porque quando Charles Spurgeon pregava, centenas de pessoas se rendiam a Cristo, milagres aconteciam. E um dia um amigo de Charles Spurgeon foi visitar o ministério de Charles Spurgeon na Inglaterra, em Londres. Ao entrar no templo, ele perguntou qual era a razão do segredo do sucesso do ministério de Charles Spurgeon. Spurgeon então convida o amigo para vir com ele, descer a parte de baixo do templo. Havia uma escada que descia para uma área muito grande que foi construída embaixo do templo. Ao chegar lá, algo como uma quadra de futebol. Ele disse: está vendo este lugar? Quando eu estou lá em cima pregando, dezenas de crentes estão aqui de joelhos, intercedendo, para que quando eu pregar, Deus faça maravilhas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pon Yong Shu, pastor coreano,
pastor da maior igreja, a maior denominação evangélica do mundo, na Coreia, se não estou equivocado, Ponyongshu. Milhares de vidas aceitam ao Jesus quando aquele homem prega. A igreja já passou não sei de quantos milhões de membros espalhados pelo mundo afora. Foram perguntar para Ponyongshu qual era o segredo do sucesso. E ele disse: o segredo do meu sucesso é quando eu estou pregando, tem 600 homens e mulheres atrás do púlpito, em oração, dizendo a Deus: Senhor, usa o teu servo. Oh meu Deus, levanta a mão para o céu, aleluia. Pastores precisam de oração. Eu vou repetir: pastores precisam de oração. A igreja precisa se levantar e orar pela liderança, porque setas do diabo vêm para derrubar a liderança, setas malignas vêm para desanimar o pastor. Mas há uma igreja orando e dizendo: Deus, sustenta o nosso pastor, dá autoridade, dá graça, usa com poder e autoridade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É isso que é. Infelizmente tem alguns usados por Satanás, pelo diabo, que ficam dentro da igreja falando mal do pastor. Aqui não tem, graças a Deus. E Deus quer levantar um povo que clama pelo pastor, um povo que chora, um povo que retira-se para orar pelo pastor. E não é aquela oração superficial, não, cita o nome do pastor na intimidade. Diga: Senhor, toma o meu pastor Luciano, toma nas tuas mãos. Toma o meu pastor Cristiano, toma o meu pastor Timóteo nas tuas mãos. Cite o nome, mostre intimidade com o teu pastor. Diga para Deus: é este pastor, Senhor, que eu estou orando por ele. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê vigor, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê paciência, que o Senhor dê sabedoria, para que o meu pastor continue sendo uma bênção. Livra meu pastor da queda, livra meu pastor do mal, livra meu pastor das setas malignas, dos laços de Satanás. Que o meu pastor seja a bênção de Deus para a minha vida. Quem está entendendo, levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Orando, eu voltei no versículo 3 porque eu esqueci disso tão importante. Orando também juntamente por nós, pela liderança. É responsabilidade da igreja orar pelo seu pastor. Todos vocês são alvos da minha oração, mas o pastor também precisa da oração de vocês. E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo: pastor, eu estou orando pelo Senhor, eu estou clamando a Deus pelo Senhor. Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém dizendo: pastor, essa madrugada Deus me despertou para orar pela sua vida. Oh, aleluia. Um dia desse um moço me abordou e disse: eu estava orando e Deus mandou eu lhe dizer, pastor, que te deu um livramento de assalto e acidente na estrada. Haveria um assalto planejado para a tua vida, e isso ia culminar num acidente, mas Deus mandou eu te dizer que jogou por terra, que cortou o laço e te deu vitória. Levanta a mão para o céu, irmão. Alamancho, aleluia. Há uma igreja orando pelo seu pastor. Andar com sabedoria para os que estão de fora. Isso quer dizer que eu tenho que ter muito cuidado ao viver do lado de fora da igreja. Os que estão de fora são os que não são crentes. E essas pessoas que estão à nossa volta, que não são crentes, nossos vizinhos, amigos do trabalho, pessoas que nós precisamos ter testemunho. Diga para alguém que está assim do teu lado: testemunho. Cuidado com o teu testemunho. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. E as pessoas que estão à nossa volta, que são de fora, não são crentes, eles estão atentos. Quem mora aqui do lado é um crente.
O que os vizinhos vão dizer de nós? O que eles têm a dizer de nós como crentes? Nós temos que andar com sabedoria para com os que estão de fora. Será que o vizinho que mora do lado da sua casa pode dizer assim: esse crente que mora aí do lado, rapaz, que casal abençoado, que família abençoada. Eu queria ter uma família assim feliz, assim abençoada, que paz. Nunca vi eles brigando. Que família abençoada. Eu tenho que andar com sabedoria com os que estão de fora. É proceder com prudência. É pagar as minhas contas para não ser envergonhado por cobranças indevidas ou devidas. Andar com sabedoria é andar de cabeça erguida. Não preciso cortar a volta para não passar em frente à barraca de fulano, porque eu estou devendo e não paguei. Andar com sabedoria para os que estão de fora. É mostrar que eu sou crente para os que estão de fora. Que eu sou diferente. Que eu não falo a mesma língua deles. Eu tenho que andar com sabedoria para com os que estão de fora. Remir o tempo. Administrar esse tempo que Deus está me dando nessa terra, sendo sal, sendo luz, sendo bênção para pessoas que ainda não conhecem Jesus. Que a minha vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Que através da minha vida, pessoas sintam desejo de conhecer Jesus, sintam desejo de ir na igreja. Onde é a sua igreja? Quero conhecer a sua igreja. Quero conhecer seu pastor. Porque o que aconteceu na tua vida só Deus pode fazer. Me diz onde é a sua igreja eu quero estar. Agora, trágico é quando alguém diz: na igreja desse fulano eu nunca vou. E não é por causa do bom testemunho, mas do mau testemunho. Mau testemunho. E para encerrar, a vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Voltando ao assunto do testemunho, porque eu fico olhando para o tempo e o tempo vai me impressionando. Eu lembrei daquela passagem de Eliseu. A sunamita olhava e dizia assim: eu tenho visto que este homem que passa sempre aqui por nós é um santo homem de Deus. Meu Deus, que testemunho, hein? Que testemunho, hein? Às vezes eu fico constrangido assim. Fernanda vem e fala: tá vendo, se a gente não dá testemunho? Chego num local, no comércio, vou comprar alguma coisa, estou ali escolhendo alguma coisa para comprar, e quando passo no caixa, nem nunca vi na vida: a paz do Senhor, pastor. A gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas estão nos observando. Ele é pastor, ele é crente, ela é crente. E cuidado, porque a qualquer momento alguém vai dizer assim: ué, mas você não é crente? O inimigo gosta de envergonhar. Ele joga a bandeja, e se você pegar, é fisgado e dizer: mas tu não é crente? Tu não dizia que era crente? Primeiro ele diz assim: não tem nada a ver não. Aí quando você abocanha, ele diz: ué, mas tu não é crente? Não tem nada a ver não, mas quando tu abocanha, você não era crente? Então, cuidado. E a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, tem que ser sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, a irmã Leni certamente deve ser uma boa cozinheira. E o sal, se usar demais, a comida fica ruim. Se usar de menos, também fica ruim. Sal tem que ser na medida.
As nossas palavras têm que ser comedidas. Nem mais, nem menos. Eu tenho que saber sempre responder. E a minha palavra deve ser sempre uma palavra temperada, na medida, agradável, para que eu saiba responder a cada um. Eu preciso aprender em Deus a controlar a minha língua, a controlar o meu falar. A vossa palavra seja sempre agradável. Eu devo ter cuidado com palavras ásperas, palavras indelicadas, palavras que machucam, palavras que ferem. A nossa palavra, aquilo que sai dos nossos lábios, tem que promover edificação, cura, libertação. Eu tenho aprendido algo com Deus já há algum tempo, que melhor é ouvir do que falar. Hoje eu confesso que eu falo menos do que eu falava antes, porque eu entendo que quanto menos nós falamos, menos erramos. E eu fui entender há pouco tempo, através de uma mensagem de um pastor, que ele disse que descobriu porque que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. É porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Eu falei, sabe que deve ser isso mesmo? Não está na Bíblia não, mas pelo jeito, se eu tenho 2 e uma boca apenas, é porque Deus está me ensinando que eu tenho que aprender a ouvir mais e falar menos. E quando falar, a minha palavra tem que ser agradável, temperada, comedida. É não ser. Eu não estou falando que em um momento, no calor da emoção, do temperamento, a gente perca um pouco o controle e acabe falando alguma coisa meio áspero, indelicado com alguém. É comum, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas aí nós reconhecemos, pedimos perdão, nos humilhamos, mas não pode viver, nós não podemos fazer disso uma prática. Das nossas palavras serem sempre indelicadas, maliciosas, maldosas, ásperas, truculentas. Não. A nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal. Para quê? Para que eu saiba como responder a cada um. Tem horas que a gente fica assim, não, mas eu vou responder na mesma altura. Não, não, você é crente. Você vai responder como crente. Você vai falar como crente. Você vai se portar como crente. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Vai pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá mansidão, Senhor, trabalha no meu temperamento. Deus amado, me enche da tua graça e presença, para que eu saiba responder de maneira agradável, que as minhas palavras sejam todas elas temperadas com sal. Vou até brincar, coloca sal nos meus lábios, na medida, nem mais, nem menos, para que eu saiba responder a cada um. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Alguns conselhos, né? Hoje a gente aprendeu alguns conselhos de Paulo. Ora, irmã, se a gente conseguir colocar só esses conselhos, não estou falando da Bíblia toda não. Eu estou falando só desses conselhos aqui. Irmã Lorena, se eu conseguir colocar em prática esses pequenos conselhos que Paulo deixou aqui para nós, olha, eu já estou dando um grande passo. Perseverar na oração, vigiando nisso, com ação de graças, orando pelo ministério, pela liderança, vigiando, tendo uma palavra sábia, temperada, tendo testemunho dos que estão de fora. Ai, irmão. Mas percebam, alguém pode dizer, Ezequiel, alguém pode dizer, mas pastor, é muito difícil.
É muito difícil ter uma palavra assim, é muito difícil ser testemunho no meio desse mundo. Sim, mas por isso que Paulo começa com oração. Tu entendeu? Para eu conseguir fazer tudo aquilo que vem depois, eu só preciso de uma coisa: oração. A oração me vai fazer ser um testemunho de vida. A oração vai me dar mansidão. A oração vai me ensinar a ser comedido com palavras. A oração. Quando falta oração, falta testemunho. Falta controle próprio. Quando falta oração, falta tudo, gente. Então eu quero culminar esta palavra hoje. Eu quero orar com você. E o que eu quero pedir é que Deus venha hoje aqui levantar-nos para orar. Eu quero orar com você nessa noite. E a tua vida de oração não pode continuar a mesma. A minha vida de oração não pode continuar a mesma. Eu não quero mais orações frias, vazias, sem vida. Eu quero falar com Deus de maneira poderosa. Eu quero ter momentos com Deus. Eu não posso fazer da minha oração um ritual. A minha oração é um relacionamento íntimo com meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que está nos assistindo, você que está aqui nesta noite. Porque algo precisa mudar hoje na tua vida. Algo precisa mudar na nossa vida de oração hoje. Em nome de Jesus, Deus está levantando mulheres para orar pela madrugada. Quem sabe Deus vai levantar homens também para orar de madrugada. Quem sabe mães aqui vão se assustar ao acordar e ver seu filho na beira da cama de joelhos orando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem sabe alguém aqui vai se assustar ao ver sua filha adolescente. O que é isso, menino? Estou orando, estou falando com Deus. Oh, aleluia. Como Samuel, bem novo ainda, já ouvindo Deus e dizendo: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Nossos filhos têm que ver nós orando. Nós só seremos testemunhos se nós orarmos. Oh, Deus poderoso, muda a nossa vida de oração. Que não seja necessário os problemas, lutas. Que não seja necessário, Pai, a nossa saúde ser afetada para a gente começar a orar. Que não seja necessário as crises chegarem, baterem a porta para nós começarmos a orar. Ó Deus, que nesta noite a nossa vida de oração seja alavancada pelo Senhor. Que nesta noite nós sejamos despertados a orar um pouco mais. Desperta este pai, desperta esta mãe, desperta este esposo, essa esposa, esse moço, essa jovem, essa criança. Desperta esse obreiro para a oração. Ó Deus, nós precisamos sair daqui hoje, ó Deus amado, fortalecidos pelo Senhor, para começarmos um projeto de oração pessoal. Ó Deus, que nós saímos daqui com desejo de orar um pouco mais, de buscar um pouco mais a tua presença. Senhor, se for necessário, Deus, tira-nos o sono. Se for necessário, Senhor, nos desperta pela madrugada, nos acorda, rouba o nosso sono, Senhor, para que nós possamos nos despertar para oração. Tu pode fazer isso, pode tirar de nós o sono, nos acordar pela madrugada, chamar-nos pelo nome, nos despertar da cama, ó Deus, para buscarmos a tua face. Mas nos desperta para orar, aonde estivermos, que haja um despertamento para oração, que haja nesta igreja um despertamento para oração, um despertamento para buscar a tua presença. Que os obreiros sejam despertados, que as irmãs sejam despertadas, que os irmãos sejam despertados, que haja um despertamento para oração nesta igreja. Ó Deus, começa em nós um grande mover do Espírito nessa cidade. Começa no meio do teu povo um grande mover. Levanta os crentes para ir para o monte orar. Levanta os crentes para ir para a igreja orar. Levanta os crentes, Senhor, para buscar o Senhor dentro da sua casa, na sala da sua casa, no quarto. Que a nossa casa seja chamada casa de oração. Que essa igreja seja chamada casa de oração. Levanta crente para orar. Levanta crente para orar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, eu estou sentindo que algo de Deus está acontecendo aqui nesta noite.
Eu estou sentindo que há um mover do Espírito de Deus aqui, e que Ele está levantando crente hoje aqui. Você vai orar mais do que você orava. Você vai ser levantado para ser uma coluna de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, Deus está me mostrando colunas. Deus está falando ao meu coração: estou levantando colunas hoje aqui neste lugar. Colunas de oração estão sendo levantadas aqui nesta casa hoje. Eu não sei quem é, mas Deus está levantando gente aqui hoje, que vai assumir um compromisso de oração com Deus pela igreja, pelo pastor, pelas almas perdidas, pelos crentes que estão doentes. Deus está levantando gente aqui hoje, que vai assumir uma postura de oração. E Deus está te levantando como coluna hoje. Mas Deus manda te dizer: vigiai, vigiai, que ela manchou, tecamante calamanchou. Deus manda dizer: vigiai, porque o inimigo vai tentar fazer você parar. Vigiai, porque tenho te chamado como coluna na minha casa. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vai tentar fazer-vos parar. Aleluia. Mas Deus está dizendo: estou levantando colunas hoje na minha casa. Deus está falando comigo aqui no meu íntimo: pastor Luciano, estou levantando colunas de oração na minha casa hoje. Meu Deus, Deus está falando comigo aqui. Se você crer, acredite. Deus está dizendo: colunas ruíram, mas eu estou levantando novas colunas nesta casa. Colunas ruíram, mas a minha casa não vai abaixo, porque eu estou levantando colunas nesta casa hoje. Tenho levantado colunas na minha casa, diz o Senhor. E tem pessoas que estão me ouvindo que sabem que é com você que Deus está falando. Deus está requerendo de você uma posição com relação à sua vida de oração. E Deus está dizendo assim: eu te chamei para esta obra. Alamanto, Xanalampo secamantole, tecamantui, telecanto que nascete na iocomi na sébia. Deus está dizendo: eu te chamei para esta obra. Sou eu que te sustento. Vigiai, vigiai com tudo aquilo que possa tentar impedir você de fazer aquilo para qual eu te chamei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quem tome posse desta palavra, diga glória a Deus. Presbítero Denilson, faz essa oração, agradece ao Senhor nesta noite. Agradece a Deus. Deus hoje levantou colunas aqui. Mulheres e homens que Deus está levantando aqui nesta casa. E Ele falou bem claro comigo: colunas ruíram, mas eu estou levantando colunas nesta casa. Ore por favor, Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai.
Somos gratos a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia, Pai, o Seu grande amor, Senhor. Obrigado, Deus. Leva-nos sobre a Tua perfeita paz, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que todos tenham uma noite na paz do Senhor, ó Pai. Guarda cada um, Pai, que está indo para o seu lar, Senhor, debaixo da proteção do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam: e a vitória é nossa. Deus abençoe a todos, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.